Canetas emagrecedoras não destroem a sua massa magra, que nem eu tô vendo algumas manchetes sensacionalistas falarem por aí. Mas você precisa entender algumas coisas importantes antes de sair tomando Ozempic e Mounjaro, ouvindo o que eu acabei de falar nesse vídeo aqui, achando que vai ficar tudo bem com a sua massa magra. Calma, que o negócio é um pouquinho mais embaixo do que você imagina. Eu sou Rafael Lund, mestre em Ciência do Desporto, trabalho como treinador há quase 20 anos, atendo muitas mulheres de 30 a 60 anos que frequentemente querem emagrecer e, com essa revolução agora dos medicamentos para obesidade, que nem todo mundo que é obeso que está usando, mas tudo bem, né? Tá gerando uma repercussão muito grande e, como consequência, trazendo novas perguntas, novas questões. Então, eu tenho feito, até nas redes sociais, uma série de posts sobre esse tema que me interessou muito, me aprofundei muito no que temos de estudos e hoje eu quero mostrar para vocês que existe uma preocupação sim com a massa magra, mas ela não é como vocês estão imaginando por aqui. Então, os GLPs, né, são substâncias que a gente começou a chamar de incretinas, por serem substâncias que são liberadas pelo nosso corpo. Então, como é que isso acontece? Pô, Rafa, como é que tem uma substância que é liberada pelo meu corpo, que me faz emagrecer, mas eu preciso tomar ela externamente? O que acontece é o seguinte, o nosso corpo libera essa substância, ela libera o GLP. Só que o GLP humano, ele dura pouco tempo. E um grupo de pesquisadores estava fazendo um trabalho com um bichinho lá no Texas, sei lá onde é que era, no deserto, e eles começaram a perceber que esse bichinho ele ficava sem comer durante dias e isso para ele não era um problema, às vezes durante meses. E eles buscaram entender por quê, como ele conseguia. E parte da explicação envolvia uma molécula, uma substância muito parecida com o GLP humano, só que no caso dele, desse lagarto, era diferente porque ela permanecia ativa por muito tempo. E aí veio a virada de chave. Cara, e se a gente conseguir produzir uma substância, uma molécula que também fique ativa por muito tempo no corpo humano? E daí começaram a surgir as primeiras incretinas baseadas nesse mecanismo, né, desse lagarto, mas trazendo o princípio que já existe no corpo humano, que é o do GLP. O que o GLP faz, né? O que essa substância faz? Cara, ela principalmente atua num mecanismo no nosso cérebro em que ela diz para o seu cérebro o seguinte, cara, você já está saciado, tá tudo bem, você já comeu o suficiente. E além disso, ela retarda o esvaziamento gástrico. O que significa isso? Ela faz com que a comida que está no seu estômago demore a sair de lá. Então você fica com essa sensação de que, pô, já comeu e comeu muito por muito tempo. Como consequência, você come menos. Comendo menos, você entra em déficit energético. Estando em déficit energético, você emagrece. Então, o grande lance é que eles conseguiram, através dessa substância, fazer com que pessoas que têm muita dificuldade de entrar em déficit energético, seja porque comem muito, seja porque tem algum outro problema, conseguissem. Então, eu comecei esse vídeo dizendo que, né, essas substâncias, esses novos medicamentos, essas incretinas, essas canetas emagrecedoras são uma revolução, porque elas realmente são para muitas pessoas, né, com obesidade crônica, né, uma doença e tal. Essa substância é maravilhosa. Ela ajuda a reduzir a pressão, a reduzir glicose, a reduzir uma série de coisas e aumenta a expectativa de vida dessas pessoas. É algo que realmente mudou completamente o paradigma e pode mudar cada vez mais o paradigma da obesidade. Ainda não mudou completamente, até porque é caro, mas enfim, é algo que é revolucionário. O problema é que, ao ver isso, muitas pessoas começaram a querer usar de forma aleatória. Então assim, cara, quero usar, e toma um mesinho para poder tá bem para o carnaval, toma mais um mesinho para poder tá bem para uma determinada data. O que não é o que é feito nos estudos. Então, os estudos que a gente tem, eles tratam de pessoas que são obesas, que têm um problema crônico e têm IMC alto, né? Existem muito poucos estudos em pessoas que não são assim. Para ser sincero, eu tô aqui na minha cabeça com dois, um que foi feito com atletas em 2021 e um que foi um estudo de caso, né, que foi feito com uma mulher que realmente teve problemas com base nisso. A ideia do estudo de caso era mostrar que pessoas que não precisam podem ter malefícios em relação ao uso. Então, o que a gente tem são dados em obesos e dados que realmente mostram fatores muito interessantes. E o que as pessoas fazem, que é o objetivo desse vídeo? Elas pegam esses dados e mostram que 20 a 40% do peso perdido vem de massa magra, né? E esse era o nosso objetivo aqui. O próximo, eu vou fazer um segundo vídeo falando mais sobre, né, o que acontece quando as pessoas tomam errado. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que esse medo da massa magra que as pessoas têm talvez não seja exatamente o que a gente precisa esperar. Pelo seguinte, emagrecer faz você perder massa magra. Isso é um fato. A gente já sabe disso, inclusive é por isso que o treino de força é importante, para minimizar a perda de massa magra durante o processo de emagrecimento. Só que
emagrecer com as canetas não faz você perder mais massa magra se você perder a mesma quantidade de peso. A parada é que com a caneta você perde muito peso. Então, você também perde mais massa magra, mas em níveis percentuais é o mesmo. Se você pega uma pessoa que perdeu 20% do peso corporal usando a caneta e uma pessoa que perdeu 20% do peso corporal fazendo dieta, a perda de massa magra é similar. Então, não é que você perde mais massa magra com a caneta, é que a caneta faz você perder muito peso, como consequência, é normal, já esperado que exista uma redução de massa magra. Só que quando a gente usa o termo massa magra, não necessariamente eu estou falando do músculo em si. A massa magra ela é um conjunto de coisas. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro da gordura que você perde, parte disso é massa magra. Uma molécula de gordura ela é composta de 80% a 85% de triglicerídeos, né, que é uma molécula de gordura, mas ela é composta de 15% de água e mais 5% de vasos sanguíneos, de coisas que chegam ali. Então, assim, é como se você demolisse um prédio, mas você mantivesse a rede de comunicação ali, os fios, os cabos, tal, é impossível, sai tudo junto. Então sai a gordura, mas sai tudo que irriga essa gordura e que, enfim, que compõe essa gordura que não é necessariamente triglicerídeo, não é necessariamente a gordura em si. Então quando você perde massa magra, é normal que você tenha perda de tudo. Além disso, a forma que você mede essa perda, ela pode variar bastante. Existem um conjunto de formas de você avaliar a composição corporal. E dependendo do conjunto que você usa, e a maior parte dos estudos usa a DEXA, você tem um problema, que você divide o que é massa FFM, que eles chamam, né, Fat Free Mass, ou seja, massa livre de gordura, e o resto. Então, o que é massa livre de gordura? Músculo é massa livre de gordura, mas pele, ossos, cabelo, tudo isso é massa livre de gordura. Então, repara que quando a gente usa o termo 20 a 40% de perda de massa magra, não é só perda de músculo em si. Tem muita coisa envolvida nisso. Primeiro, o que já é de gordura, que é massa magra. Segundo, o que não é gordura, que também é considerado massa magra. Então, repara que existe uma distinção em relação a esses termos. E é isso que eu queria começar trazendo para vocês. O Tinsley, né, que é um pesquisador que eu acompanho bastante, ele inclusive mostrou, através de subanálises, que quando você para e olha para esses dados dessa maneira mais ampla, não necessariamente você tem perda de massa magra. Inclusive dos dados que ele analisou, existem 2 estudos em que não apenas não houve perda de massa magra, como ela se manteve ali estável, talvez até tenha aumentado. Então, não é uma questão de que você só perde massa magra ou que você perde muita massa magra. Existe uma perda normal, ela acontece. Só que o benefício para quem tem obesidade ele é muito maior do que os malefícios. Então, o Tinsley mostrou isso, tiveram outros estudos que mostraram que a própria massa magra remanescente ela fica com uma qualidade melhor, tem menos gordura dentro dela, menos gordura em volta dela, e isso faz com que ela atue de forma melhor. Então, tem vários benefícios. Só que, de novo, a gente está falando de uma população obesa. A gente não está falando da pessoa que quer emagrecer, quer ficar bem e tal, e está usando de forma assíncrona, sem ter orientação, porque consegue comprar, porque consegue alguém para prescrever, ou não segue exatamente o que o médico prescreveu, porque quer só fazer aqueles detalhes. E talvez esse seja o maior e o grande problema em relação à utilização desse tipo de remédio. Por quê? Cara, porque quando você faz o uso de uma caneta, na verdade isso acontece com tudo, tá? É normal. A partir de 6 meses a tendência é você ter um reganho de peso. Com a caneta você consegue sustentar a perda de peso por muito mais tempo. O problema é que o reganho de peso é muito mais rápido. O reganho de peso ele é provavelmente 3 a 4 vezes mais rápido do que se você fizesse dieta e exercício, por exemplo. Isso foi o que mostrou uma revisão do British Medical Journal, que foi publicada esse ano ainda, agora, 2026, acabou de ser publicada em janeiro, mostrando que o reganho de peso é muito rápido. Então ele conseguiu, como é uma revisão, pegou dados de vários estudos mostrando essa velocidade no reganho. E o problema também é que quando você tem reganho de peso, o reganho é muito mais rápido de gordura do que de massa magra, do que de músculo propriamente dito. Eu não vou nem falar massa magra aqui, porque agora vocês já entenderam que não é um grande problema. Então, se o reganho é muito mais rápido de gordura, a gente chama isso de fat overshoots, o que vai acontecer com aquela pessoa que usa, para, usa, para, usa, para? Ela vai começar com um nível de gordura, com um nível de massa magra. Ela usa, ela perde um pouco dos dois. Só que quando ela ganha gordura, ela ganha mais gordura do que ela ganhou de massa magra. Então ela começou aqui, só que depois de fazer vários ciclos de perda e reganho de peso, ela tá com a mesma quantidade de gordura, talvez até um pouco mais, com menos massa magra e o mesmo peso. Por quê? Porque ela está fazendo ciclos de reganho de peso. E quanto mais ciclos de reganho de peso, de perda e reganho de peso você faz,
maior a chance de você ter sarcopenia, que é um problema, é ter baixa massa magra, né? Você realmente causar problemas metabólicos porque você aumenta a quantidade de gordura enquanto reduz a quantidade de massa magra para um mesmo peso. Então não é que a caneta emagrecedora seja um problema. O problema não é esse. O problema é fazer repetidos ciclos de caneta sem se preocupar em manter a sua massa magra e no final de um determinado tempo você ter um corpo que pode ser que esteja mais leve, pode ser que esteja mais pesado, pode ser que esteja com o mesmo peso, mas com bem menos massa magra do que ele teria e talvez um pouco mais de massa gorda do que ele teria. Então o grande lance é cuidado com o uso indiscriminado, porque a caneta em si, ela não é um problema. O problema é você ter vários ciclos de ganho e reganho de peso. E é engraçado, porque eu sou profissional de educação física, eu defendo o treino de força, para mim seria ótimo simplesmente vir aqui e dizer para vocês, não, a massa magra fica completamente destruída se você faz uso da caneta, por isso que você tem que malhar. Seria lindo, mas isso não é verdade. Meu papel como profissional de saúde, como um cara que é baseado em evidência, é mostrar para vocês que não, os estudos não falam isso, essas manchetes estão erradas sim. Os dados científicos mostram que existe uma perda de massa magra normal, como teria com qualquer outro tipo de intervenção, em que você perde essa quantidade de peso. Só que o problema vai além. O problema que a gente tem visto, inclusive outros dados científicos mostrando, é que frequentemente as pessoas iniciam e param, como tudo na vida. É difícil manter como consistência. E toda vez que você inicia e para um processo de emagrecimento com o uso da caneta, você tem um rebote maior do que você teria se você não estivesse usando. E esse é o problema. São ciclos de peso sendo feitos de forma sistemática, causando, né, um problema maior no seu corpo no longo prazo, e não por você usar durante um período. Então, o que eu quero trazer para vocês? Cara, eu não sou um crítico em relação ao Ozempic e Mounjaro, pelo contrário, eu acho que são, né, coisas que vieram para somar muito o tratamento da obesidade. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão usando de forma equivocada e não vão ter os benefícios que você queria. Então, a minha conclusão nesse vídeo, para não esquecer, eu anotei aqui várias coisas para não esquecer, é, cara, se você tem indicação clínica real de usar a GLP, beleza, ótimo, usa, você vai se dar muito bem, usa com orientação, usa de forma adequada, não tenha medo da perda de massa magra porque ela vai ser absolutamente normal, beleza? Agora, se você está usando sem indicação, se você está usando sem orientação, só como um atalho estético, cuidado, porque com o tempo isso pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, cuidado com o uso indiscriminado de forma equivocada, porque é um medicamento. E eu até brinco, né, num dos textos que eu escrevi sobre isso, eu brinco é o seguinte, cara, tem um elefante na sala que a gente não está falando. Quando eu paro de tomar o remédio, eu engordo. Sim, isso acontece com qualquer remédio. Se você toma remédio para pressão e para de tomar remédio para pressão, a tendência é que a sua pressão suba. Se você toma remédio para glicose e para de tomar o remédio, a tendência é que a sua glicose suba. O mesmo acontece com um remédio com o objetivo de quem quer emagrecer reduzindo calorias através da ingesta energética. Se você parar com o remédio, você não vai conseguir ter esse controle de forma natural. Como consequência, você vai aumentar a sua ingesta. Então, né, isso a gente já sabe que acontece, só que aí as pessoas vão fazendo esses ciclos. Porque às vezes porque não querem ficar tomando um tempo, às vezes porque, né, não querem lidar com os problemas relacionados a isso, essa náusea, esse desconforto, às vezes uma fadiga excessiva, né, que eu passei a chamar de monjarite, né, que é algo que eu detecto com os meus alunos, embora a gente não tenha dados científicos sobre isso, mas é comum o aluno se sentir mais cansado, ter um pouco mais de fadiga, especialmente alunos que não são obesos. Lembra? Para um obeso, o cara quer perder 10 quilos, vai trazer tanta vida para ele que ele talvez nem sinta esses efeitos negativos. Talvez os efeitos negativos sejam atenuados pelo que ele ganhou de benefício de ter perdido 10, 15, 20 quilos. Agora, para um aluno, para uma aluna que às vezes toma só para perder 2, 3 quilos, cara, talvez o malefício seja pior. Então fica ligado porque, de novo, canetas emagrecedoras não são um problema. O problema é você tomar de forma equivocada, sem orientação adequada, né, e fazer de forma aleatória, beleza? Então esse é o grande lance, era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Enfim, eu quis fazer uma segunda edição de um vídeo das canetas porque eu achei que a gente precisava trazer mais informações, mas eu queria muito ouvir vocês também. Será que vocês ainda têm dúvidas? Será que vocês ainda querem saber mais sobre esse tema? Coloca aqui nos comentários para mim, vai ser um prazer ver, trazer coisas novas, trazer novas informações, novos estudos, enfim. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com seus amigos, manda para o seu personal, para sua amiga, enfim, para todo mundo que fica falando dessa besteira de massa magra. E não esquece, se você quiser a nossa orientação, se você quiser a minha ajuda, a ajuda do meu time no seu programa de treinamento, vai ser um prazer ajudar. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Link do Lund Online, que é o nosso serviço de consultoria à distância, link da Lund Trainers, que é o nosso estúdio premium aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para poder ajudar vocês. Beleza? Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!